Irmãos, nós estamos vivendo dias muito importantes da história da humanidade. Nós estamos vivendo dias muito importantes da história dessa congregação. Nós estamos em momentos muito importantes onde Deus está alinhando alguns passos para o fim. Nós estamos próximos dos fins dos dias, dos fins dos tempos. Nós estamos vivendo dias de muita pressão, de muita angústia por diversos lados. Nós vimos que existe dores de parto espalhados sobre a terra. Nós estamos vendo uma situação delicada de segregação racial. Nós estamos vendo questões muito sérias, né? Desde aquele irmão, né? George Floyd, né? Nos Estados Unidos, né? Que foi morto através de um policial que colocava o seu joelho no seu pescoço. Semana retrasada nós tivemos um ambulante assassinado no Rio de Janeiro, e as pessoas olharam aquilo sem falar nada. As pessoas viram e não falaram nada, e são dores de parto. A terra está gemendo. Nós vimos o sul da Bahia, vimos o sul de Minas Gerais, os rios gemendo, dores de parto, águas sobrevindo. Petrópolis, semana passada, coisas horríveis acontecendo, dores de parto sobre a terra, segregação racial, dores de parto, guerra, rumores de guerra. Irmãos, guerra está acontecendo agora. Nós temos várias coisas acontecendo, apontando para a segunda vinda de Jesus. Nós, como igreja, nós temos um desafio. Nós, como filhos do Senhor, nós temos uma tarefa. Nós estamos chamados, comissionados pelo Senhor, para que possamos proclamar o ano aceitável do Senhor. E nós precisamos ter isso queimando em nossas almas. Eu não gostaria simplesmente de, aqui nesse momento, pregar mais uma palavra. Meu desejo não é pregar uma palavra. Eu queria transmitir para vocês o espírito que eu estou sentindo. Eu queria transmitir para vocês o que está ardendo no nosso coração como presbitério. Nós temos conversado sobre essa palavra já faz pelo menos um mês e meio. Nós temos remoído este assunto. É um assunto que tem vindo nas nossas comunhões, está certo, né? No nosso tempo de comunhão. Então tem sido um momento muito precioso. Eu queria transmitir para você isso que está ardendo no nosso coração. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós estamos vivendo um momento de muito engano na história da humanidade. O espírito de engano que Jesus falou em Mateus 24 está aí, está acontecendo. E ele fala 6 vezes em Mateus 24 sobre o espírito de engano. Existe um espírito de engano agindo sobre a terra, está enganando pessoas. Mas qual vai ser a nossa resposta? Qual deve ser a nossa atitude? Nós temos percebido, não só em questão da congregação em Jundiaí, mas nós percebemos que, de certa forma, existe uma esterilidade. Existe uma esterilidade que paira sobre o povo de Deus. Existe uma esterilidade que paira sobre a igreja. Então, nós sabemos que uma mulher estéril, ela não gera. Nós sabemos que uma mulher estéril, ela não engravida, porque tem uma esterilidade. Um homem estéril, ele não produz filhos por causa da esterilidade. Então, a igreja de Jesus, ela não foi chamada para ser estéril. A igreja de Jesus não pode ser estéril. A igreja de Jesus precisa produzir filhos para Deus. O Senhor nos enviou com uma ordem clara. O Senhor nos deu uma ordem clara para que nós, de fato, produzamos, arrebanhamos, proclamemos, para que o Senhor tenha mais filhos. Então, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Já está lá? Diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra.
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Quem é o missionário do Senhor aqui? Só esses irmãos? Só esses? Quem são os missionários que o Senhor tem nesse salão aqui agora? Quem são? Quem são os missionários? Então diga assim, eu. Porque Ele disse ide. Se Jesus disse ide, o que significa para nós uma ordem de Jesus? O que significa para nós uma ordem de Jesus? Uma ordem de Jesus para nós é um mandamento. O que Jesus nos manda fazer se torna um mandamento. Mas eu queria chamar a sua atenção. Você não vai conseguir fazer isso por obrigação. Você não vai conseguir pregar o Evangelho porque tem alguém empurrando você para pregar o Evangelho. Você não vai anunciar a Cristo se isso de fato não arder no seu coração. Isso precisa arder no nosso coração. O irmão Charles Spurgeon, ele faz uma declaração muito forte. Não tem como ser um cristão e não ser um missionário. Todo cristão é um missionário, porque nós fomos enviados por Jesus. O Senhor nos enviou, Ele disse para nós, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Então nós recebemos um mandamento de Jesus, que é ir. Mas eu não vou, se isso não estiver ardendo no meu coração. E nós percebemos que muitas vezes existe uma satisfação com a vida profissional. Existe uma satisfação com a conta bancária. Existe uma satisfação com a vida conquistada. A vida espiritual às vezes não está muito quente, não está muito aquecida. Mas a vida profissional vai bem. A vida profissional está jóia. E eu às vezes me acomodo porque a minha vida profissional vai muito bem. Porque a minha vida particular, independente da igreja, ela vai muito bem. Eu queria dizer que esse não é o projeto de Jesus. Nós não conhecemos Jesus para ficar bem. Nós não conhecemos Jesus para ir bem financeiramente. Nós não encontramos com Jesus para melhorar a nossa situação financeira. Nós encontramos com Jesus porque Ele veio para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Amém? Jesus veio morrer na cruz para restabelecer o relacionamento do homem com Deus. Jesus veio morrer em nosso lugar. Isso não pode ser esquecido. Nós não podemos esquecer disso. Jesus morreu em nosso lugar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus morreu em nosso lugar. O que o apóstolo Paulo chama isso? Boas novas. Isto é boa notícia. Jesus morreu em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Amém, irmãos? Dá um aleluia, dá um glória a Deus. Oh Deus, obrigado. Jesus morreu em meu lugar. Eu era um desgraçado, miserável, perdido, mas Ele morreu em meu lugar. Jesus morreu em meu lugar. Jesus deu a vida dele em meu lugar. Eu não poderia fazer isso. Eu não poderia morrer na cruz. Só Jesus poderia fazer isso. Mas isso parece que não nos empolga. Isso parece que não está aquecendo o nosso coração. E nós precisamos acordar como igreja. Nós precisamos acordar. Porque nós não desejamos que vocês sejam empurrados daqui na segunda-feira para pregar o Evangelho. Não é isso que nós desejamos.
Não é isso que nós estamos de verdade querendo, que você seja empurrado por nós, que você seja manivelado por nós. Não é isso, nós não queremos isso. Nós precisamos constatar algumas coisas, nós precisamos pensar em algumas coisas que muitas vezes sufocam a nossa existência, sufocam a razão pelo qual nós existimos. Então nós não podemos permitir que essas coisas continuem dominando a nossa vida. Nós não podemos coexistir com a esterilidade. Não dá para coexistir com a esterilidade. Nós precisamos tomar uma atitude em relação a essa situação de esterilidade. Então, pregar o Evangelho é uma tarefa que o Senhor Jesus Cristo deu para nós. Cornélio era um homem temente a Deus. Um anjo visitou Cornélio, falou com Cornélio e pregou o Evangelho para Cornélio? Não. O anjo não pregou o Evangelho para Cornélio. O anjo falou assim para ele: vai lá em Jope, lá tem um homem chamado Pedro, chama ele, porque ele vai falar com vocês. Pedro veio para a casa de Cornélio para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Por quê? Pregar o Evangelho não é tarefa de anjos. Pregar o Evangelho é nossa tarefa. Anunciar a Cristo é a nossa tarefa. Anunciar a Cristo é a nossa tarefa. Mas nós precisamos ter algo que arda no nosso coração para que isso saia com vida. Nós precisamos ter revelação do que Jesus fez por nós para que isso impacte pessoas. Infelizmente, muitas vezes, nós pregamos o Evangelho com certo legalismo. Isso não vai funcionar. Muitas pessoas hoje em dia pregam o Evangelho com certa libertinagem. Outras pessoas pregam o Evangelho com uma doutrina um tanto quanto relativista. Isso não transforma vidas. Isso não transforma pessoas. Isso não traz transformação. Nós estamos interessados de verdade nesse desejo de gerar filhos para Deus. Nós não vamos falar com vocês sobre técnicas de evangelismo. Nós não vamos falar com vocês sobre metas de almas. Nós não vamos falar isso com vocês. Nós não vamos pregar sobre isso aqui esses dias. Porque de verdade, nós estamos entendendo, nosso coração está ardendo, para que todos os corações desta congregação comecem a arder também por Jesus. Nós desejamos isso profundamente. Jacó casou com duas mulheres, ele queria uma só. Ele desejava uma só. Ele queria casar com Raquel. Mas Labão entregou Lia no lugar de Raquel. Nós lemos isso esses dias na nossa leitura. E Raquel era formosa. Raquel era bonitinha. Lia não. Lia era, como a Bíblia diz assim, bonitinha. Né? A Bíblia não fala bonitinha, né? A gente que fala bonitinha, né? Assim, ela tinha os olhos meio enfermos. Ela não era muito atraente. Aí, Gênesis, capítulo 29, versículos 31 e 32 diz assim, 31 e 32 diz assim: o Senhor viu que Leia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. O Senhor viu que Leia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. Raquel era amada de Jacó. Raquel era querida de Jacó, mas ela era estéril. Leia não era querida de Jacó. Leia não era a amada de Jacó. Leia era desprezada. Leia era a outra. Leia não tinha o amor de Jacó, mas Deus viu e tornou Leia fértil.
Sabe, irmãos, nós somos uma igreja maravilhosa. Não somos, Tony? Nós somos uma igreja maravilhosa. Nós temos uma história linda. Nós temos uma história de muitas vitórias do Senhor entre nós. Amém, irmãos? Amém, Maurício? Quantas vitórias do Senhor nós temos juntado nesses anos, não é verdade? Nós somos queridos de Deus, não somos, não? Nós somos queridos de Deus. Mas não basta ser querido de Deus. Raquel era querida de Jacó, mas ela era estéril. Não basta ser, eu sou querido de Deus. Você é, eu também sou, eu não tenho dúvida disso. Nós somos queridos de Deus. Deus nos ama mesmo. Que coisa boa, Deus nos ama. Isso é verdade. Deus nos ama. Uau, isso está queimando o meu coração. Isso está ardendo no meu coração. Que Deus me ama. Deus me ama. Deus é meu Pai. Será que isso arde no meu coração ao ponto de eu falar isso com outras pessoas? Se isso não arde no meu coração ao ponto de eu falar isso com outras pessoas, é porque tem uma esterilidade instalada. E a gente não pode se conformar a esta esterilidade. Lá no capítulo 30, versículo 17, diz assim: e Deus ouviu Leia, que engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Uau! Se a gente fosse estudar cada filho que Leia teve, a gente vai ver que Leia cantava, ela adorava, ela exaltava o nome do Senhor. Cada filho de Leia era um cântico novo ao Senhor. Ela se maravilhava com Deus. Raquel ficava assim, mas ela era amada de Jacó, mas era estéril. Sabe, irmãos, não basta ser bonitinho, não basta ser legal, não basta ser tudo certinho, precisa dar fruto, precisa produzir fruto, precisa produzir filhos, precisa dar filhos para Deus. Tem uma outra história na Bíblia que tem me saltado aos olhos. Abra sua Bíblia comigo, acompanhe, acredito eu, aí vai estar no telão. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel conta a história de como Samuel foi gerado e quem era a mãe de Samuel. Então nós temos uma história impressionante. É esse momento da vida de Ana com o Senhor. Eu creio que nós estamos nesse intervalo. Eu creio que nós estamos nesse caminho. Então vamos prestar atenção. Havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ana não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os filhos e filhas. Porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava. Ele dava uma porção em dobro a quem? A quem? A Ana. Por quê? Porque ele amava. Ele amava a Ana. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. A esterilidade está nas mãos de quem? A esterilidade está nas mãos de quem? De Deus. A esterilidade está nas mãos de Deus. Quem controla a esterilidade é Deus. Deus viu que Lia não era amada. Tornou o seu ventre fértil. Deus viu que Lia não era amada. Tornou o seu ventre fértil. Penina tinha filhos. Ana não tinha filhos.
Mas ela era amada. Ela era amada. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa, ser amado. Isso é muito bom. Presta bem atenção no que eu estou falando. Eu vou um pouquinho mais fundo daqui a pouco nessa questão de nós entendermos o amor de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Versículo 6. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Eu estava pregando no encontro de pastores, umas semanas atrás, eu estava dando exatamente essa palavra. E eu estava falando com esses pastores. Sabe aquela igreja lá, no seu bairro, que cresce, batiza pessoas, que você considera feinha, que você despreza ela, mas ela batiza pessoas? Deus tornou ela fértil. Você tem um programa maravilhoso na sua igreja, tem discipulado andando, tem curso de casais, tem UDF, tem coisas maravilhosas de edificação, mas é estéril. Eu não estou dizendo que tem que ser uma coisa ou outra. Nós precisamos das duas coisas. Ter edificação, trabalhar, ensinar, mas ser frutífero, ter peso pelo mundo. Temos boas palavras desta congregação, temos bons ministros da palavra desta congregação, tem sido ministrada uma palavra de Deus, tem sido ministrada uma palavra doutrinariamente alinhada, correta, mas ainda nós lutamos com a esterilidade. Percebe? Nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Nós temos que prestar atenção naquilo que Deus requer de nós, que Deus espera de nós, está nos chamando. Versículo 7. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Mas Ana chorava. Ana não comia, Ana jejuava. Ana se angustiava por não ter filhos. Você tem se angustiado por não estar gerando filhos? Você já chorou esse ano por não estar gerando filhos? Ana chorava porque ela não estava gerando filhos. Ana se angustiava porque ela não estava gerando filhos. Onde você trabalha? No banco? Na rua vendendo? Num hospital? Numa repartição? Lá é o seu campo missionário. Onde você estuda? A faculdade é o seu campo missionário. O colegial é o seu campo missionário. Você está chamado pelo Senhor para proclamar o Evangelho nos lugares aonde vocês vão. Os advogados aqui estão chamados para proclamar o Evangelho lá nos tribunais, lá. Os professores da sala de aula, os médicos e os enfermeiros, os engenheiros e arquitetos, para os seus colegas, o Evangelho. Eu não sei se eu pergunto amém ou ai de mim. Ana se angustiava porque não estava gerando filhos. Ana tinha uma angústia porque estava estéril. Ela estava angustiada diante de Deus. E ela estava chorando e olhando para Deus. Vamos continuar. Versículo 9. Depois comeram e beberam em Siló. Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor. Presta bem atenção. A amargura de Ana não era uma amargura
que Deus rejeita. A angústia de Ana não era uma angústia por uma causa errada. A angústia de Ana é porque ela era uma mulher, e era uma vergonha para ela, como mulher, não gerar filhos. Isso é uma vergonha. O mundo islâmico é mais consciente disso do que o mundo cristão. O mundo islâmico entende muito fortemente essa questão da importância da concepção, da mulher gerar. O mundo cristão é procrastinador. O mundo cristão costuma deixar para depois. Secundário. No plano de Deus isso não é secundário. Versículo 11. E fez o segundo voto. O versículo 10 termina, né? Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor. Chorou muito. Ana chorou muito diante do Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. A navalha não passará pela cabeça dele. Irmão, sabe o que aconteceu? Foi mais ou menos assim. Quando Ana falou assim: Deus, se o Senhor me der um menino, esse menino será teu. Esse filho será para o Senhor. Deus olhou para Ana e falou assim: é isso, Ana. Os filhos são para mim. Os filhos não são para você. Os filhos são para mim. E Ana ofereceu o primeiro filho dela para o Senhor. O ventre de Ana se tornou fértil. Deus se inclinou para Ana, porque Ana entendeu que não era para ter filhos para aumentar o número de pessoas da congregação, não era para ter filhos para o grupo crescer mais que os outros, não era para ter filhos para mostrar que a gente é produtivo, não, é para ter filhos porque Deus quer ser pai. Deus ama ser pai, Deus adora ser pai. Filhos são heranças do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Os filhos não são para mim. Você não deve criar filho para o mundo. Nós somos chamados para criar filhos para Deus, gerar filhos para Deus, porque nós estamos diante de um Deus que é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus deseja ter filhos. Ele ama ser pai, Ele ama ter filhos. 13, 12. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. E ele lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Eli entendeu na hora do que se tratava. Eli viu na hora o que estava acontecendo entre Ana e o Senhor. Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Irmãos, eu creio que o Senhor está nos chamando para derramar nossas almas diante do Senhor, para chorarmos pelos filhos que Ele está desejando, nos angustiarmos pelos filhos que Ele quer dar. Existem uns acontecimentos muito importantes na história do povo de Israel, porque as mulheres citadas na Bíblia, com exceção de Maria, e vou dizer com exceção de Raabe,
As outras mulheres importantes da história eram estéreis. Eram mulheres estéreis. Porém, essas mulheres geraram filhos que marcaram a história. Raquel gerou José. José se tornou governador do Egito. José protegeu a linhagem de Jacó. Aí nós vimos Rebeca, né? Era uma mulher estéril, produziu Jacó, que começou, que deu o start à família de Deus na terra. Abraão começou, mas quem deu o start, quem fez a coisa realmente florescer, foi Jacó, filho de uma mulher estéril. Aí nós temos, logicamente, que antes de Jacó nós temos Sara. Antes de Jacó nós temos, antes de Rebeca, nós temos Sara. Sara, estéril, deu à luz Isaac, filho da promessa. Uma mulher estéril, o filho da promessa, Isaac. Onde Abraão começa a sua família. Aí depois nós temos Rebeca. E aí depois nós temos Raquel. E aí, por último, na minha história aqui, né, no meu andamento, nós temos uma estéril, onde houve um paradigma, uma mudança de conceito forte no meio da história do povo de Israel. Uma mulher chamada Isabel, ela deu à luz a um homem chamado João Batista, que num determinado momento se levantou e falou: gente, acabou. Começou uma nova história, agora é o tempo da nova aliança. Os profetas profetizaram até aqui, a lei e os profetas vieram até aqui, agora é o tempo do Cristo, agora é o tempo do Messias. Uau, glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai curar a esterilidade da igreja, e essa igreja vai produzir um ministério profético jamais visto na terra nos últimos dias. Oh, Deus vai fazer isso. Deus quer curar a esterilidade. Deus quer curar a nossa esterilidade. Deus quer nos fazer frutíferos. Oh, Deus quer nos fazer frutíferos. Nós não podemos nos conformar com a ideia de não ganharmos vidas para Deus, de não gerarmos filhos para Deus. Ana estava angustiada, Ana queria ser mãe, mas ela queria filho para ela. E Deus ficou esperando Ana entrar onde Deus queria. Deus ficou esperando Ana fazer aquela oração. Quando Ana entendeu, naquele momento onde ela tinha comunhão com Deus, que a questão não era filho para ela, era filho para Deus. Era filho para Deus. Ela se tornou fértil. Depois de Samuel, ela teve outros filhos. Ela teve outros filhos depois de Samuel. Irmãos, vocês gostam do livro de Cantares? Vocês gostam do livro de Cantares? Eu amo o livro de Cantares. O livro de Cantares é uma história de amor. O livro de Cantares é um romance entre o noivo e a noiva. E a noiva finalmente compreende quem que tem quem. A noiva começa dizendo: o meu amado é meu, o meu amado é meu. Depois que ela encontra com o amado, ela muda a oração e ela fala assim: eu sou do meu amado. Ela muda a oração dela. Ela muda a oração. Cantares capítulo 1 diz assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho. Suave é a fragrância dos teus perfumes. Teu nome é como o perfume que se derrama
Por isso as jovens te amam. Leva-me contigo. Corramos, leve-me ao rei. Leve-me o rei para os seus aposentos. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. É com toda razão que te amam. E aí vai decorrendo. O que a noiva entendeu? Que precisava de entrar em intimidade com o rei. Precisaria ir para as recâmaras do rei. Ser beijada pelo rei. Ser amada pelo rei. Irmãos, a melhor maneira de gerar filhos para Deus é a partir do lugar de intimidade. Deus está nos chamando para a intimidade. Quanto maior a intimidade, mais serão os filhos. Há 2 anos atrás nós recebemos o Mansur, um homem do Irã, de Teherã. E esse homem falou para nós aqui 3 ou 4 dias. Irmãos, vamos orar, e o Senhor vai falar conosco quem são as pessoas que Ele está salvando. O que o Mansur nos propôs? Intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus vai gerar filhos para Deus. A minha intimidade com Deus não pode ser egoísta. A minha intimidade com Deus não deve ser egoísta. A minha intimidade com Deus deve ser para Deus falar e fazer aquilo que Ele deseja através de mim. Se Ele deseja chegar e só olhar para mim, não tem problema. Porque se eu olhar nos seus olhos, eu vou saber para onde ir. O Senhor nos chama para essa intimidade. João 15, Jesus falou assim, João 15:4, permanecei em mim, intimidade, permanecei em mim, não se afaste de mim, não abrace os valores desse mundo, permanecei em mim, não se contamine, não deixe os poços entulhares, permanecei em mim, não se afastar do lugar de intimidade, não se afastar daquele lugar onde Deus vem, e Deus fala, e Deus se manifesta, e Deus se revela, e Deus se mostra, permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Eu, sem intimidade, sou estéril. Sem intimidade vai ter esterilidade. Nós precisamos entrar em maior intimidade com Deus, porque a intimidade vai curar a esterilidade. Nós precisamos de maior revelação de Jesus, porque quanto maior for a revelação de Jesus, o Senhor vai curar a nossa esterilidade. O Senhor quer curar a nossa esterilidade. Irmãos, temos batizado pessoas ao longo dos anos. Graças a Deus, todo ano nós batizamos pessoas. Pela graça de Deus, domingo vai ter gente que vai batizar, é isso mesmo? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia, vai ter gente que vai se batizar domingo. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, que coisa tremenda, graças a Deus. Mas nós entendemos, temos visto, que nós temos um potencial de gerar mais filhos para Deus do que nós temos gerados. Nós temos uma graça dada por Deus de gerar mais filhos para o Senhor do que na verdade temos gerado. Eu não sei em que você tem aplicado a sua atenção. Eu não sei se você tem dado atenção para isso.
feira, os irmãos ali do setor sul ouviu uma palavra muito forte, né, Alexandre? Onde Jamê falou sobre pegar os calçados, né? Pegar os sapatos, né? E sair para andar, não é? Irmãos, isso está ardendo no nosso coração. Isso urge no nosso coração. O Senhor quer fazer de nós pessoas frutíferas e não importa a idade. Guarda isso, não importa a idade. Se você tem 10 anos e está me ouvindo aqui, você pode gerar filhos para Deus. Se você tem 99 anos e está me ouvindo agora, você pode gerar filhos para Deus. Todos nós somos chamados para gerar filhos para Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Jesus. Esquenta nosso coração, Jesus. Jesus, aquece nosso coração, Jesus. Jesus, quebra a frieza do nosso coração, Jesus. Jesus, nós oramos agora a Ti nesse momento. Jesus, 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 abre os nossos olhos, Jesus. Jesus, abre os nossos olhos, Jesus. Irmãos, queria chamar os músicos. Não sei que música vocês vão cantar. Que o Espírito Santo fale com você agora, Gabriel. Não pensei em nenhuma música, mas presta atenção numa coisa, presta atenção. Nós não queremos obrigar vocês, não queremos obrigar ninguém a pregar o Evangelho. Não dá para pregar o Evangelho a pulso. Dá, Neuza? Não dá para pregar o Evangelho emburrado. Não dá. Não dá para pregar o Evangelho com dó de si. Não dá. Quem tem dó de si tem uma visão errada sobre si mesmo. Nós precisamos nos arrepender. Você é um poço entulhado. Você precisa se arrepender. Eu tenho me arrependido. Eu tenho orado. Eu tenho clamado a cada dia. Eu tenho clamado ao Senhor. Porque eu quero continuar gerando filhos para Deus. Eu quero continuar ganhando pessoas para o Senhor. Eu quero continuar levando pessoas a conhecer a Cristo. Mas, irmãos, uma santa inconformidade precisa tomar o nosso coração. Uma santa angústia precisa tomar o nosso coração. Mas, por um outro lado, nós precisamos ser tomados pela alegria da obra de Jesus. Não dá para ser só bonitinho. Precisamos gerar filhos para Deus. Vamos gerar filhos para Deus. Será que nós podemos dizer para o Senhor, Rinene, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. A primeira coisa, antes do envia-me a mim, é o eis-me aqui. Primeira coisa que Isaías falou não foi envia-me a mim. A primeira coisa que Isaías falou foi, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Deus, muda a nossa história, Deus, muda a nossa história, Deus. Deus, muda a nossa história, Deus. Deus, muda a nossa história, muda a nossa história, Deus. Deus, nós clamamos ao Senhor, muda a nossa história. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, 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 Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus.